Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, 19 de fevereiro de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Aqui no mini índice, hoje, dado o feriado nos Estados Unidos, então a gente pode contar o dia com uma baixa volatilidade, no primeiro momento, né? A gente tem aqui o mini índice abrindo em gap de baixa, onde na abertura ele já perde a região de 61.8 dessa alta. Então ele abre em forte gap de baixa. A gente vê que ele abre já testando o fechamento da VWAP do dia anterior, deixando no primeiro período um amplo doji, um long ledge doji, né? Então a gente começa a trabalhar esta alta, suas possíveis retrações. A gente vê que o preço abriu em região de 50%, testa a região de 9 descendente. A mesma serve de resistência dinâmica, impulsiona os preços junto à sua VWAP aqui nessa região. A gente tinha uma 200 bem ascendente aqui, então assim a gente tem um cenário um pouco complexo, um forte gap de baixa com as médias curtas na condução contra uma 200 totalmente ascendente. Apesar disso, a gente tem um preço testando a região de 200 em primeiro momento. A mesma serve de suporte dinâmico, mas logo na sequência a gente tem um preço deixando um pullback nesse suporte perdido. Deixa o pullback feito também em cima da 9 e da VWAP, ambas descendentes. Ocorre rompimento da 200 ascendente, a gente tem um bom cenário aqui nessa região, porém eu não vejo um contexto para uma boa venda nessa região. Não me passou confiança, porque nos 60, apesar do rompimento aqui nos 5, nos 60 nós tínhamos um preço ainda respeitando a sua 20, o preço ainda não havia fechado abaixo da mesma. Então eu não vejo bom cenário nessa região. Eu preferiria um segundo teste, talvez um pullback pós rompimento na VWAP, onde logo na sequência a gente ocorre esse pullback, só que a gente vê que não há ímpeto. Apesar do amplo candle vendedor, a gente tem uma sombra inferior aqui, onde isso não nos traz segurança para uma possível venda. Logo na sequência a gente tem a entrada de pressão de compra, uma falha de venda aqui, entra a pressão de compra, então a gente logo em sequência a gente desenha o que? A gente tem o preço desenhando um possível pivôzinho de alta nessa região, falhando no pullback, uma falha vendedora em pullback pós rompimento de 200. A gente tinha um preço ancorado pela VWAP também. Confirma o pivô, esse micro pivôzinho, a priori eu não vejo nada a ser feito. Apesar disso, primeiro alvo, segundo alvo, na sequência nós temos o preço deixando um pullback na cabeça do pivô nessa região, que era também região de 200. Então o preço retorna para cima da 200, falha o pullback, retorna para cima de 200 e logo na sequência deixa um pullback em cima dela, onde respeitou o VWAP, respeitou a cabeça do pivô, respeitou tudo. Então aqui a gente tem um ótimo gatilho na sua superação desse ótimo candle comprador. A gente tem um gatilhozinho de compra. Feito o gatilho, poderíamos trabalhar um alvo um pouco longo, seria esse esperamento dessa perna de baixa, visando seu alvo, que também seria o fechamento da VWAP, porque se a gente trabalhasse o alvo do 61.8, até que nos daria bons pontos, mas trabalhando esse alvo também demoraria, mas foi atingido. Mas antes disso acontecer, a gente tem um preço atingindo e rompe a 50. A gente tem o preço deixando uma pequena divergência nessa região, divergência de baixa, onde também era a região de máxima do dia, uma importante região. Não rompe em primeiro momento, a gente tem uma falha de compra nessa região, pós pullback em cima da 9. O preço retorna novamente, deixa novo teste em cima da 200. A gente tem um preço deixando primeiro, segundo teste em cima da sua 200 ascendente. Então a gente tem uma 200 servindo de relevante suporte dinâmico para os preços junto à VWAP.
apesar desse teste, não vi nada a ser feito. O preço deixa um pullback em cima das médias curtas, entrando pressão de compra. Vejo uma possível compra nessa superação, porque a gente teve um pullback escondido nessa região dos preços. Poderíamos trabalhar um pullback mais curto até nessa região de mínima. Tínhamos médias curtas ascendentes e o preço respeitando bem seu 200, que no gráfico de 60 minutos seria sua 20. Então no gráfico de 60 minutos a gente tem um preço respeitando a sua média de 20 ascendente. Pós rompimento da máxima no dia, novo pullback pós rompimento ancorado pela 9, um ótimo gatilho comprador, stop aqui nessa região. 9 conduz em primeiro momento, mas temos uma entrada de pressão de venda, onde novamente tem defesa compradora, onde o preço deixa novo teste nessa região, onde não pegou o nosso stop dessa operação. Eu vejo um novo alvo nessa operação. Então a gente tem um dia até o momento bem comprador, respeitando suas médias curtas, porém a gente não tinha o preço entregando fortes movimentos. Talvez a causa disso seria o próprio feriado nos Estados Unidos, mercado fechado americano. Aqui nessa região a gente tem um preço registrando uma fraqueza de compra em região de 61.8, dessa forte perna de baixa. Talvez viável abortar a operação, alguma compra feita mais atrás aqui nessa região, porque a gente tem um preço com baixíssima volatilidade. Então assim, em primeiro momento a gente pensa que não vai romper 61.8. Rompe médias curtas, região de 50 serve de suporte dinâmico. Ela não havia sido testada nessa pressão de compra até o momento no dia. Testa sua região, deixa um candle comprador. Um pouco arriscado tomar de primeira, a gente é mais viável esperar um novo teste em cima das 50. Ocorre esse teste, a gente tem entrada de pressão de compra, mas a gente não tem gatilho nessa região. A gente vê que o preço deixa muitas sombras superiores, mas entra pressão de compra no final do dia e acaba entregando uma movimentação aí com alinhamento das médias, mas a priori foi isso. Aqui nessa região eu não vejo nenhum gatilho de compra. E já no mini dólar, o que a gente tem aqui? Um pregão completamente travado no dia de hoje, mas dentro desse cenário macro a gente tinha um preço negociando dentro de um canal de alta bem formado nessa região. A gente vê pelos 15 minutos aqui, o preço ele já abre seu primeiro período no 5, já é um forte candle vendedor, confirmando um pivô de baixa desta região. Foi a confirmação aqui. No 60, nós tínhamos um cenário vendedor em primeiro momento. A gente tinha um preço bem, negociando bem nessa região aqui, onde o preço abre nessa região. E se a gente olhar um pouco para trás, a gente vê que o preço deixou um teste na região de médias descendentes. Então, assim, apesar da sua 200 aqui, no 60 que a gente podia fazer? A gente podia fazer a seguinte leitura: um pullback pré-rompimento mais complexo dessa própria 200. Então no gráfico de time frame maior a gente tinha um cenário vendedor. Aqui no 5 o preço abre em forte gap de abre já registrando forte pressão de venda. Na sequência a gente tem o preço deixando um pullback em região de VWAP com média de 9. Se a gente olhar nos 10, o que a gente tinha aqui? A gente tinha um preço confirmando um pivô de baixa nessa região, segura em 50% e M1.8, um pregão anterior aqui nessa região. Aqui a gente tem um preço abrindo em forte gap de baixa, novamente, deixando um forte período vendedor, deixa um pullback posteriormente com um ótimo gatilho vendedor. Então sim, acreditando em uma possível pressão de venda pelos 10 minutos, eu vejo uma operação feita nessa região. A gente tem uma espécie de um pullback escondido aqui, né, em cima das médias, com uma ótima continuidade vendedora dentro de um cenário vendedor, inclusive nos time frames maiores. Feita a venda, a
A gente passa um calorzinho aqui, mas nesta região a gente tem a condição das médias. Em primeiro momento a gente tem o preço desenhando um cenário, um contexto vendedor, porém nessa região ocorre um aumento na volatilidade. A gente tem o preço registrando fortes rejeições de venda nessa região, e essa região era simplesmente 61.8 dessa alta, uma relevante região. Então assim, então a gente tem o preço testando na região de 61.8, relevante região. Para quem fez a venda nessa região, a gente tem um ótimo contexto para zerar a operação, porque aqui a gente, apesar do 61.8, temos também falha de fundo com forte divergência com o estocástico. Então assim, nessa região aqui era viável virar a mão, porque que a gente tinha aqui? Se a gente olhar em um time frame do 10, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem uma forte rejeição de venda com um ótimo gatilho comprador na sua superação. Nos 15, nós tínhamos esse forte candle comprador nessa região, seguido de uma rejeição vendedora. Então assim, a gente tinha um contexto comprador, tínhamos as médias descendentes, tínhamos, mas o contexto era mais forte, porque também era primeiro, segundo, terceiro teste em região de 61. Feito a compra, a gente houve uma certa continuidade na movimentação, mas a gente teve no mini dólar uma movimentação muito fraca, muito sem direção, onde o preço se mantém o resto do dia dentro desse canal, que ele acaba segurando a região de 50%, onde essa região que ele segurou a sua alta era 61.8. Então praticamente a gente tem um preço renegociando de sua máxima até sua mínima 19 pontos no mini dólar. Então assim, completamente inviável conduzir uma operação dentro desse cenário. Um contexto bem travado no mini dólar, onde teve essa movimentação técnica, deixou bons sinais assim para a gente não sair no loss, como foi essa rejeição aqui, mas basicamente foi isso. Então foi isso, mini dólar, 19 de fevereiro de 2024.